O Senhor Deus diz: os meus pensamentos não são como os seus pensamentos, e eu não ajo como vocês. mas a felicidade que pões no meu coração é muito maior do que a daqueles que têm comida com fartura. Mas tu, ó Senhor, me proteges como um escudo. Tu me dás a vitória e renovas a minha coragem. Não se ajoelhe diante de ídolos, nem os adore, pois eu, o Senhor, sou o seu Deus e não tolero outros deuses. Eu castigo aqueles que me odeiam, até os seus bisnetos e trinetos. Continuem a amar uns aos outros como irmãos em Cristo. Não deixem de receber bem aqueles que vêm à casa de vocês, pois alguns que foram hospitaleiros receberam anjos, sem saber. Na época desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos os reinos daqueles reis e os exterminará, mas esse reino durará para sempre. Por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo que é bom e merece elogios, isto é, tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Depois pegou as 2 placas de pedra e as colocou dentro da arca da aliança. Enfiou os cabos nas argolas da arca e colocou a tampa nela. Então pôs a arca na tenda e, como o Senhor havia ordenado, pendurou a cortina entre o lugar santo e o lugar santíssimo para que ninguém pudesse ver a arca. A ti levanto as mãos em oração. Como terra seca eu tenho sede de ti. Pela sua própria vontade, ele fez com que nós nascêssemos, por meio da palavra da verdade, a fim de ocuparmos o primeiro lugar entre todas as suas criaturas. Os ouvidos que ouvem. Dizendo que o nome de Deus seja louvado para sempre, pois dele são a sabedoria e o poder. Ó Deus, examina-me e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum pecado e guia-me pelo caminho eterno. Eles dizem coisas sábias e sempre falam o que é direito e certo. Cantem hinos a Deus, o Senhor, todos os moradores da terra. Adorem o Senhor com alegria e venham cantando até sua presença. O moço que obedece à lei de Deus é inteligente, porém o que anda em más companhias é uma vergonha para o seu pai. Pois foi por meio da esperança que fomos salvos. Mas se já estamos vendo aquilo que esperamos, então isso não é mais uma esperança. Pois quem é que fica esperando por alguma coisa que está vendo? Porém, se estamos esperando alguma coisa que ainda não podemos ver, então esperamos com paciência. O Senhor reina no céu com poder. A sua força é maior do que a fúria do oceano e mais poderosa do que as ondas do mar. Que ninguém engane a si mesmo. Se algum de vocês pensa que é sábio conforme a sabedoria humana, então precisa se tornar louco para ser, de fato, sábio. Como dizem as Escrituras Sagradas, rios de água viva vão jorrar do coração de quem crê em mim. Os ricos arranjam muitos amigos, mas o pobre não consegue nem conservar os poucos que tem. Corrija os seus filhos, e eles serão para você motivo de orgulho e não de vergonha. Tu me mostras o caminho que leva à vida. A tua presença me enche de alegria e me traz felicidade para sempre. Não se ponham em julgo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade? O que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? Que é de comum entre o crente e o descrente? A vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Deus me disse: eu lhe ensinarei o caminho por onde você deve ir. Eu vou guiá-lo e orientá-lo. Aleluia! É bom cantar louvores ao nosso Deus. É agradável e certo louvá-lo. Aquele que quer aprender gosta que lhe digam quando está errado. Só o tolo não gosta de ser corrigido. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. Nem pense demais nisso, pois o seu dinheiro pode sumir de repente, como se tivesse criado asas e voado para longe como uma águia. A lei do Senhor é perfeita e nos dá novas forças. Os seus conselhos merecem confiança e dão sabedoria às pessoas simples. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Cristo nos libertou para que nós sejamos realmente livres. Por isso, continuem firmes como pessoas livres e não se tornem escravos novamente. Abraão não perdeu a fé, nem duvidou da promessa de Deus. A sua fé o encheu de poder, e ele louvou a Deus porque tinha toda a certeza de que Deus podia fazer o que havia prometido.
Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo, que vive em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus. Chegando ao lugar, ele lhes disse: orem para que vocês não caiam em tentação. Jessé levou a Samuel 7 de seus filhos. Mas Samuel lhe disse: o Senhor não escolheu nenhum destes. Minha mulher acha repugnante o meu hálito. Meus próprios irmãos têm nojo de mim. Que essa perseverança seja perfeita a fim de que vocês sejam maduros e corretos, não falhando em nada. Que as minhas palavras e os meus pensamentos sejam aceitáveis a ti, ó Senhor Deus, minha rocha e meu defensor. Então, na sua angústia, gritavam por socorro, e o Senhor Deus os livrava das suas aflições. Ele acalmava a tempestade e as ondas ficavam quietas. Eles se alegravam porque o mar tinha ficado calmo, e assim Deus os levava em segurança para o porto desejado. Procure bons conselhos e você terá sucesso. Não entre na batalha sem antes fazer planos. É por isso também que vocês pagam impostos, pois quando as autoridades cumprem os seus deveres, elas estão a serviço de Deus. Ó Senhor Deus, como eu te amo. Tu és a minha força. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. Meu Deus é uma rocha em que me escondo. Ele me protege como um escudo. Ele é o meu abrigo, e com ele estou seguro. Portanto, animem e ajudem uns aos outros, como vocês têm feito até agora. Quem encontra uma esposa encontra algo excelente. Recebeu uma bênção do Senhor. Pois o universo se tornou inútil, não pela sua própria vontade, mas porque Deus quis que fosse assim. Porém existe esta esperança. Um dia o próprio universo ficará livre do poder destruidor que o mantém escravo e tomará parte na gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Não tenha inveja dos violentos, nem faça o que eles fazem, pois o Senhor Deus detesta os que praticam o mal, mas é amigo dos que são direitos. Ele faz com que a mulher que não tem filhos seja respeitada no seu lar e a torna feliz, dando-lhe filhos. Aleluia. Seu povo reconstruirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos. Você será chamado reparador de muros, restaurador de ruas e moradias. Mas tu, ó Senhor Deus, és o nosso Pai, nós somos o barro, tu és o oleiro, todos nós fomos feitos por ti. Eu vi que o povo estava preocupado, e por isso disse a eles, e às suas autoridades, e aos seus oficiais: não tenham medo dos nossos inimigos. Lembrem como Deus, o Senhor, é grande e terrível, e lutem pelos seus patrícios, pelos seus filhos, suas esposas e seus lares. Porque, assim como em um só corpo temos muitas partes, e todas elas têm funções diferentes, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo por estarmos unidos com Cristo. E todos estamos unidos uns com os outros como partes diferentes de um só corpo. O Senhor já nos mostrou o que é bom. Ele já disse o que exige de nós. O que Ele quer é que façamos o que é direito, que amemos uns aos outros com dedicação e que vivamos em humilde obediência ao nosso Deus. Por causa do teu amor, ó Deus, tem misericórdia de mim. Por causa da tua grande compaixão, apaga os meus pecados. Purifica-me de todas as minhas maldades e lava-me do meu pecado. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. A justiça protege os inocentes, mas a maldade do pecador o leva à desgraça. Tudo neste mundo tem o seu tempo. Cada coisa tem a sua ocasião. Os seus filhos a respeitam e falam bem dela, e o seu marido a elogia. Ele diz: muitas mulheres são boas esposas, mas você é a melhor de todas. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Se eu, o Senhor e o Mestre, lavei os pés de vocês, então vocês devem lavar os pés uns dos outros. E este é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna, e essa vida é nossa por meio do seu Filho. Digo a verdade. Tudo o que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu. E tudo o que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu.
Respondeu Jesus: Você não compreende agora o que estou fazendo a você. Mais tarde, porém, entenderá. Venham e louvem a Deus, o Senhor, Todos os seus servos, todos os que de noite servem no seu templo. Levantem as mãos em oração no templo e louvem o Senhor. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi um homem bom abandonado por Deus, e nunca vi os seus filhos mendigando comida. Pelo contrário, cada um de nós deve agradar o seu irmão, para o bem dele, a fim de que ele cresça na fé, pois ele vem governar a terra. Com justiça e sem parcialidade, ele governará os povos do mundo. Pais, não irritem seus filhos, para que eles não fiquem desanimados. Eduque a criança no caminho em que deve andar e até o fim da vida não se desviará dele. E disse-lhes: Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas.